Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar mostrando aí como é que a gente utiliza o método onConfigurationChange, tá? Juntamente com o atributo configChanges, perfeito? Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog que eu faço desenvolvimento web, Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like, eu também estou no YouTube, Google+, Twitter e o Facebook, né? Enfim. Aqui está o método que a gente vai estar utilizando, tá? O método da Activity, perfeito? onConfigurationChange, perfeito? Ele trabalha com base nesse atributo aqui que a gente tem que definir na tag Activity, tá? Do Android Manifest, config change, perfeito? E a ideia dele é, dependendo do que a gente estiver ouvindo, tá? Por exemplo, se a gente estiver ouvindo a orientação de tela, com a mudança de orientação de tela, o Android não vai fazer nada, perfeito? A gente tira o poder do Android de fazer alguma coisa quando a mudança acontece e passa o poder para a gente, desenvolvedor, trabalhar essa mudança, perfeito? Já vamos para o projetinho aqui. Para evitar a fadiga, eu já criei tá? O layout e tudo mais, perfeito? Não mostrei do zero porque eu acho que esse vídeo já é um pouco para quem já está acompanhando aí um pouco tempo, tá? Um pouco tempo não, né? Há um tempinho já, perfeito? Para entender melhor. Vamos lá, vamos ver o layout, né? É um linear layout vertical, aqui eu botei um test view, tá? Test view, no caso do topo, é essa parte aqui toda vermelha, tá com o nome branco. Aqui no meio um web view, tá? A gente vai abrir uma página web, na verdade é essa página aqui, tá? É um CMS que eu estou montando para um cliente, perfeito? Está em fase de teste ainda. Essa aqui é a página de um post, perfeito? E ele tem reconhecimento no background se é mobile ou não, tá? Não vai ser essa tela que a gente vai abrir, vai ser uma tela específica para mobile, perfeito? Voltando lá, aqui o web view. E aqui tem o include, tá? Não sei se você conhece o include, a gente pode trabalhar com ele. Eu trabalho com ele, é muito bom, perfeito? A gente faz, por exemplo, eu fiz um rodapé, tá? E incluí ele aqui. Na verdade, eu fiz 2 rodapés. Uma coisa que eu não falei ainda também, né, que eu quero fazer um vídeo sobre, é sobre a questão de trabalhar com os folders para a gente trabalhar melhor os layouts, né. Esse layout aqui, layout land, traço land, o que quer dizer? Por exemplo, eu tenho um rodapé aqui e tenho um rodapé aqui, tá? Esse camarada aqui vai ser chamado do land quando o nosso emulador estiver na horizontal, tá? Que é landscape. Como a gente não definiu o port aqui, que seria de portrait, esse daqui vai ser sempre chamado quando estiver na vertical, esse rodapé aqui, perfeito? E eu coloquei um include rodapé aqui. O Android, ele sabe ver isso para mim, tá? Ele vê internamente qual que ele tem que chamar. Quando a gente carregar essa página aqui, esse layout, e ele chegar no include, o Android vai verificar se o emulador está na horizontal ou na vertical, tá? Para poder apresentar o correto rodapé. No caso aqui, eu fiz um exemplo bem simples. Esse rodapé aqui é o da vertical, tá? Ele tá aparecendo, tá aqui no topo. Como é que a gente faz para criar, né? Você cria um layout normal. Eu criei um layout normal, tá? Um linear layout, coloquei um test view aqui, tá? Coloquei o background e tudo mais. Você cria normalmente, depois você só inclui, tá? Incluindo o namespace, tem que colocar também, tá? Porque você pode imaginar que não precisa de colocar, porque nesse daqui você já colocou, mas não, você tem que colocar também, tá? E aqui você só inclui, não include. Perfeito. Esse daqui é o rodapé da vertical, tá? Ele sempre tá visível, ó, visible, perfeito? Visibilidade visível. E esse daqui é o rodapé quando está na horizontal. A gente tirou a visibilidade, ele não aparece, tá gone. Se a gente vir aqui na parte gráfica, não aparece nada. Perfeito? Ok, aqui está a nossa atividade principal, tá? Eu coloquei alguns, além do onCreate, eu coloquei alguns métodos do ciclo de vida aqui, tá? Da atividade, onStart, onResume, tá? E coloquei o onSameState só para a gente verificar o que está acontecendo, perfeito? Porque quando a gente utilizar o config.change, a gente não vai mais passar por esses camaradas, a gente vai passar só uma vez, que é na hora que a Activity é aberta, tá? Depois, mesmo com orientação de tela, tá? Aliás, que é a orientação de tela que a gente vai ouvir, de acordo com o que a gente ouvir, ele não vai mais chamar, não vai mais criar nada, tá? Ele vai manter todo o estado da tela, inclusive a Activity. Aí você deve estar imaginando, mas vão ser state e retain no configuration stance também faz isso. 2 vídeos aí que eu já coloquei no post, no blog. Na verdade, você consegue gravar, tá, os dados utilizando aqueles métodos. Esse método aqui, o onSaveState e o onRetaiNConfigurationStance, perfeito? Mas você não consegue evitar a destruição da tela, tá, e a reconstrução dela. Tanto que eles passam de novo no onCreate, onStart, onResume, enfim. Isso daí você não consegue evitar. Com o config.change você vai evitar, não vai fazer mais nada. O Android não vai fazer mais nada, vai deixar tudo com você, perfeito? De acordo com o que você está ouvindo no config.change. E aqui está nosso WebView, tá? Eu já instanciei o WebView, perfeito? Eu não vou entrar em detalhes nenhum desses camaradas aqui, por causa que eu já fiz post sobre eles, perfeito? Imagino que você está entendendo. Peguei o WebView da página via classe R, tá? Defini os settings do JavaScript como true, tá? Porque aquela página lá tem JavaScript, muito aliás. Então, ó, a URL dela aqui,
eu baixo ela e coloco ela dentro do WebView, perfeito? Ok, aqui está nosso Android Manifest, tá? Não esquecer de vir aqui, ó, Permission, ADD, e use Permission, apertar OK, eu já apertei no caso, e procurar aqui, ó, permissão de internet, tá? Eu já coloquei ali e dá um Ctrl S para salvar, porque a gente vai utilizar o WebView, conexão a gente vai baixar o conteúdo de uma página web, tem que ter essa permissão aqui. Perfeito, explicado aí, vamos executar, tá? Nosso WebView não, nosso exemplo, para ver quais são os problemas, né? A gente pode apontar aí, perfeito. Lembrando que a gente não colocou ainda, tá? O config changes. Vamos diminuir aqui para ficar melhor. Então tá lá, o rodapé, tá? Como a gente está na vertical, ele vai aparecer. E aqui é a página. Você vê que ela é adaptada para mobile, tá? Bem simples. As imagens que tem lá nela. Perfeito. Agora vamos mudar. Vamos rotacionar a tela, tá? Vamos botar na vertical, na horizontal. Ó, o rodapé foi embora. Porque ele pegou o rodapé agora do folder layout land. Tá? E ele tá como visibilidade gone. Então ele não aparece mais. Perfeito. Só que não sei se você notou, tá? A gente tá com a página aqui, quando eu vou voltar de novo, hein, pra vertical. Ele baixa a página de novo, tá? Foi rápido, claro. Perfeito, foi rápido. Mas ele tá baixando a página de novo, tá? Ele tá indo no WebView, mesmo se você tivesse com ou seja, Instance State ou Retain não configurado Instance, você ia ter que baixar a página de novo, tá? Você não ia conseguir guardar a página, perfeito? Como serializable, ou seja, como for, você ia ter que baixar ela de novo. E ele está baixando de novo, tá? Imagina se fosse uma rádio. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo real de uma app que eu estou montando para um cliente, tá? Que tem uma rádio, que é em uma página web, perfeito? E não tem condição o camarada mudar de tela, a rotação da tela e você desligar a rádio e depois ter que ligar de novo, perfeito? Então tá aqui, a gente está tendo que recarregar a página, perfeito? Mas em compensação, deixa eu diminuir aqui, o nosso rodapé está funcionando, ele está saindo e tudo mais. Agora vamos trabalhar com o config change, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui no manifest mesmo, tá? E vem aqui, ó, Android Manifest. Você tem que colocar o config change para cada activity, tá? Que você quer escutar a mudança para poder trabalhar, perfeito? No caso aqui a gente vai utilizar só o activity principal mesmo, tá? Android. A gente coloca aqui, ó, config changes, perfeito? Só completo. O que a gente quer ouvir? No caso, você pode ouvir várias coisas, tá? No caso aqui a gente vai ouvir só a mudança de orientação de tela, mas como é que a gente fala pro Android que não é para ele fazer nada quando mudar a orientação da tela? A gente coloca aqui, ó, orientation, tá? E a gente tem que acrescentar aqui, ó, screen size, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é para versões a partir da API 13, tá? Que precisam desse screen size, perfeito? Há necessidade de colocar o screen size para ela funcionar, perfeito? Então, quando a gente colocou orientation aqui, o que a gente está falando para o Android? Android, quando mudar a orientação da tela aqui, ó, de vertical para horizontal ou vice-versa, você não faz nada. Você mantém tudo igual, deixa que eu resolvo, tá? A única coisa que o Android vai fazer é te alertar, tá, de que houve a mudança. Ele vai chamar o método onConfigurationChange para avisando você que houve mudança na orientação, tá? Se você não fizer isso daqui, tá? Deixar, por exemplo, só onConfigChange, ou então deixar aqui keyboard, que é uma que você pode ouvir também. Keyboard, tá? O que acontece? Quando for orientação, ele não vai te avisar. Aliás, vamos tirar tudo, nem se for onKeyboard. Se você tirar tudo aqui, ele não vai te avisar, tá? Perfeito? Você não está ouvindo nada aqui. Então ele não vai chamar o método. Você tem que definir alguma coisa que você está ouvindo. No nosso caso aqui é orientation, tá? O keyboard, a questão do keyboard é quando tem teclado físico, tá? Não é nem teclado virtual, não. O teclado físico que o Milestone, o Motorola Milestone é um que tem, né? No caso que eu não consigo emular essa retirada e abertura e fechamento no teclado físico, né? Enfim, mas o smartphone também nem tem muitos que tem teclado físico, enfim. Config change, definir uma orientação. O que a gente falou aqui para o Android? Ó, esse daqui é necessário por causa da API 13 para cima, perfeito? Android, quando tiver orientação de tela, você não faz nada. Você não chama um create, você não mexe em objeto nenhum. Você mantém tudo igual, deixa que eu resolvo. Mas a gente tem que trabalhar isso, né? Esse eu resolvo. A gente vem aqui, tá? E coloca aqui, ó. Override. Public void
on configuration changed, tá? Parâmetro de entrada é um configuration, tá? Com as novas configurações. Configuration. Opa. Novas config. Perfeito? Vamos chamar aqui um método da classe Py, tá? Da Activity mesmo. E vamos passar o novos config. Aqui. Super. Perfeito? Com parâmetro de entrada. Vamos só importar a classe aqui. Perfeito, tá? Nessa forma aqui, a gente já tá falando para o Android que não é para ele fazer nada, tá? E a gente está escutando para a gente poder fazer alguma coisa. E o que a gente tem que fazer, né? Eu vou rodar sem fazer nada primeiro, para a gente ver o que acontece, que o nosso rodapé aqui, ó, ele não vai sair, tá? Ele não vai sair quando for para horizontal, porque o Android não está fazendo mais nada, ele não está mais trabalhando para você, perfeito? Para ajudar a sua app, tá? Então vamos só colocar um log aqui pra gente ver rodando, né? Eu nem botei aqui o listen, mas vamos aqui, ó. Vou limpar e vou rodar aqui de novo. Ctrl F11. E você vai ver que ele vai passar em on create, on start, on resume, perfeito? On save state, perfeito? Ele passou também antes de destruir a tela, ok? Toda vez que a gente vier aqui e fizer isso, tá? Ele vai passar nesses métodos, tá? Porque ele está literalmente reconstruindo a tela. Você pode salvar lá no background o estado dos objetos, das listas, enfim. Mas a tela ele vai reconstruir, tá? Com o Configuration Change ele não vai fazer isso. Perfeito? Vamos só colocar aqui para ouvir. Ok. Agora vamos executar de novo, tá? Vamos limpar aqui. Tá lá, perfeito? Carregou nossa página, opa. Carregou nossa página, deixa eu diminuir aqui. Tá lá nosso rodapé. Agora vamos vigiar. Ó, ele chamou uma vez, perfeito? Que é a primeira vez que a gente abriu a atividade. E vamos rotacionar a tela, Ctrl F11. Ó, você já viu que teve aquele delay de montagem aqui, né? Na verdade, ele não recarregou a página, tá? A página é a mesma, tá? Não houve recarregamento. Se a gente tivesse ouvindo uma rádio aqui, ela não ia ter que ser recarregada de novo, tá? Só que, ó, o rodapé continuou. Porque ele não faz aquela jogada do layout mais pra gente, tá? Ele só faz se a gente ir lá no OnConfiguration Change, no método, chamar, tá? O layout, trabalhar o layout, perfeito? Então a gente tem que fazer, a gente tem que tirar isso aqui manualmente. Como é que a gente faz? Se a gente vir aqui, ó, pode notar que ele não chamou, ele chamou só o Configuration Change, tá? Quando a gente mudou a rotação da tela. A gente vem aqui no rodapé, você vai ver que eles têm um ID, ó, rodapé, tá? E esse aqui também tem o mesmo, rodapé, perfeito? A gente vai vir aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, é linear layout, né? Linear layout, vamos chamar de rodapé mesmo. Vamos acessá-lo via classe R, tá? Lembrando que é um recurso do nosso projeto. Find view by ID, perfeito? R.id .rodapé. Ok. E agora como é que a gente sabe se está na horizontal ou na vertical, né? Baseado nessa variável aqui do tipo configuration que tem novas configurações. Como a gente está ouvindo só orientation, a gente faz assim, ó. If nosso config orientation igual, a gente vem para o configuration, que é uma variável que a gente vai... Variável não, uma constante que a gente vai verificar agora é uma constante de configuration. Tá? Orientation landscape quer dizer que o nosso dispositivo foi para horizontal, ele foi para horizontal, ele não saiu da horizontal. A gente vai e coloca ele visível. Set visibility, invisível, aliás. View.gone. A gente apaga ele, perfeito? Acho que a gente vai ter que importar a view aqui. Perfeito. Se não preciso verificar se é portrait, tá? Se não é landscape, é portrait. A gente
apresenta o nosso rodapé, tá? Visible. Perfeito, tá? Então agora a gente está ocultando ou mostrando o rodapé manualmente, tá? Via código. Vamos apagar aqui, tá? E vamos rodar novamente. Tá lá, tava na vertical, né? Ó. Já apareceu 100, mas nesse caso que nem teve efeito ainda. Vamos rodar o dispositivo para ver literalmente funcionando. Ó, ele agora teve efeito. O que ele fez? Vamos diminuir aqui. Ele colocou, ó, o rodapé. E se a gente rodar de novo, ele vai tirar. Isso tudo sem recarregar páginas, esse tipo de coisa, tá? Se você ver aqui, ele está chamando agora, quando a gente roda, só o OnConfiguration_Change, tá? Ele não chama mais os outros métodos. Ele está guardando todo o estado dos objetos da tela, perfeito? A gente que tem que mudar na mão, tá? Então tá beleza. Você pode não ter visto muita vantagem disso, né? Eu vou mostrar agora um exemplo real do cliente que eu estou falando, do caso da rádio, tá? Vamos voltar aqui. Perfeito. Já está no ponto aqui ele. Só vim aqui, ó, Mi Back. Uma rádio gospel. Vou dar. Tá lá. Perfeito, tá? Vou diminuir aqui. Perfeito, aqui tá a rádio, tá? E isso daqui é uma página, é uma web view, tá? Que tá abrindo uma página, perfeito? As configurações às vezes acontecem assim, porque isso aqui é um iframe que tá no HTML, perfeito? Enfim, aqui tá a rádio. E o cara vai ouvir. Vou imaginar que o cara vai ouvir, vamos tocar aqui. Você deve estar ouvindo aí, né? Vou abaixar aqui. Perfeito. Se eu não tivesse utilizando o config change aqui, quando eu rotacionar essa tela, ele ia parar a rádio, o cara ia ter que dar play de novo, e enfim, nada a ver, né? Só porque o cara mudou a orientação da tela, o que a gente faz? Outras pessoas poderiam fazer o quê? Travar a orientação da tela, tá? Na vertical. O cara não ia poder alterar, perfeito? Eu não curto muito fazer isso, mas tem vezes que você tem que fazer, perfeito? Vou fazer o seguinte, vamos rotacionar a tela aqui, ó, Ctrl F11. Ó, ele vai tendo essa quebra aqui de layout, mas ele vai montando, tá? Porque ele tá no emulador aqui, enfim. A rádio tá aí, tá? E tá tocando. Tá tocando sem problema nenhum, a gente rotacionou a tela, tá? Eu ainda fiz uma jogadinha aqui, ó, que eu tiro aquele rodapé aqui, porque quando fica na horizontal a gente perde muito espaço e coloca ele aqui, ó, no topo junto com os outros, perfeito? Vamos voltar aqui, ó, Ctrl F11 e tá lá, tá? Nossa rádio. Deixa eu sair aqui. Enfim. Então, esse é o onConfig change, tá? OnConfigurate change, perfeito? E o config change. Só tome cuidado, porque eu quis mostrar ele. Ele é uma carta na manga, tá? Para situações como a que eu mostrei ali do rádio, tá? Ele foi muito útil para mim na questão do rádio. Eu precisava, não estava tolerável para mim. O cliente acho que nem ia que ligar. Ficar rodando a tela e o cara ter que começar a rádio tudo de novo, perfeito? É perigoso utilizar ele, tá? Porque no nosso caso aqui foi um caso simples, o WebView, a página HTML tá fazendo todo o trabalho, tá? O trabalho, no caso, sujo do layout, fazendo todos esses detalhes aqui e tudo mais, perfeito? Eu utilizei ele literalmente por causa dessa dificuldade com a rádio, tá? E também um pouco de otimização, né? Porque ele mantém tudo na tela, não há reconstrução de mais nada, perfeito? O Android fica ali de boa, ok? Por que tem que tomar cuidado com ele? Porque no nosso caso que foi simples, né? Se for uma tela muito diversificada, que tiver muito XML que você tem que mexer, você pode acabar tendo problema com ele, tá? O código começa a aumentar e não é uma boa opção. É muito bom você utilizar, não é só bom, como necessário utilizar um Save Stance State, tá? Juntamente com o Retain Non-Configuration Stance, tá? Por quê? Porque na verdade, eles vão permitir, tá, a construção da tela, mas eles vão ao mesmo tempo permitir que você guarde o estado dos objetos que você está lá no background. Por exemplo, um list view, tá, que você carregou o conteúdo da list view da web. Você guarda ele, não precisa mais de entrar criar essa conexão com a web para baixar o conteúdo novamente. Então é isso.
tá? O config change é exatamente para casos muito necessários, como o da rádio que eu mostrei aí, tá? E é bom você conhecê-lo, eu quis mostrar porque é uma carta de bar da manga, eu já tinha visto ele, tá? Na literatura que eu acompanho, perfeito? Só que eu imaginei, nunca vou utilizar isso daqui, né? O autor mesmo falou, ó, não usa, evita ao máximo. Mas eu me vi nessa situação aí e eu sabia que tinha ele, tá? Que guardava essa questão do estado de todo o layout e os objetos para mim. Perfeito? Então, provavelmente, se você vai trabalhar com WebView, é capaz de você ter que usar, tá? Se você for passar um vídeo pelo HTML, não pelo XML, tá? Então, fica aí, tá? O config change. Eu vou deixar por aqui embaixo para download. E é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.